Bem, Anthony, como em todos os géneros fotográficos, também na fotografia de retrato, antes de tudo, é preciso aprender a avaliar o tipo de luz a utilizar, se natural ou artificial. Entretanto, consideremos a luz natural. Como já o dissemos, esta pode variar e muito também em função das horas do dia, das estações do ano e das condições climatéricas, por isso é bom conseguir avaliar que iluminação se tem à disposição. Uhum. E então, como saber as condições de iluminação ideais? Bem, depende das tuas intenções. Normalmente é aconselhável fotografar nas primeiras horas do dia, enquanto a luz está mais suave e quente, e isso ajuda a suavizar também os contornos dos nossos alvos e a dar um ar mais tranquilo. Ou num dia de céu coberto, que oferece uma luz difusa que envolve melhor o alvo sem criar sombras muito nítidas. Mas há também situações onde uma iluminação com o sol alto e sombras muito marcadas pode ajudar-te a acentuar as características do alvo. Por exemplo, se quiseres fotografar uma pessoa idosa e transmitir a ideia da experiência daquele rosto, este tipo de luz vai possibilitar-te marcar as rugas e as linhas profundas que te ajudam a transmitir melhor os sentimentos daquela pessoa. Pode haver situações, pelo contrário, onde te vejas constrangido a fotografar durante as horas centrais do dia e o tipo de efeito que mencionámos anteriormente não é desejado. E então deves procurar suavizar a luz. Neste caso, poderias fazer como fazem os profissionais que procuram suavizá-la, filtrando-a através de materiais translúcidos, como podem ser os tools ou os véus. Alguns profissionais dizem que compõem as suas cenas sob estruturas feitas desses materiais a fim de ter uma luz suave e controlada sobre os alvos. Também é importante tentar experimentar e avaliar o efeito que a incidência da luz tem sobre os objetos, que tipo de sombras são produzidas antes de as experimentar na pessoa a ser fotografada. Além disso, é também essencial compreender a posição do sol em relação ao alvo e o ângulo com que a luz vai atingir o alvo. E então, qual pensas ser o ângulo correto? Bem, a mais utilizada talvez seja a luz de 3/4 frontal. O que significa? Significa que 3/4 do rosto estão iluminados e 1/4 permanece na Ah, sombra. Desta maneira, praticamente com apenas uma luz pode representar-se a tridimensionalidade dos rostos. Pensa nos quadros de Caravaggio, que apenas com uma luz deste tipo conseguia representar os movimentos e as formas do corpo. Mesmo os pintores flamengos utilizavam a luz de uma forma muito fotográfica e conseguiam, precisamente, dar esta ideia de tridimensionalidade às suas pinturas. Este tipo de luz, em linguagem técnica, é chamado de luz-chave. porque a chave? Porque é a luz principal da cena, mas devemos ter muito cuidado, porque a luz-chave, por excelência, é a luz do sol. E, dependendo da sua posição, é preciso estarmos atentos ao que acontece com as sombras. Por isso, às vezes, é necessário utilizar uma outra luz com funções de preenchimento. E o que é exatamente a luz de preenchimento? A luz de preenchimento é uma luz que se destina a clarear as partes que são deixadas na sombra pela luz-chave. Hum. Geralmente utiliza-se um tipo de luz suave para esta função. Quando estamos em estúdio, utilizamos luzes especiais que veremos mais adiante. Em exteriores, pelo contrário, podem utilizar-se superfícies refletoras que são posicionadas no lado oposto àquele onde se encontra a luz-chave. Recolhendo parte desta luz, refletem-na sobre o alvo de forma suavizada. Existem 3 tipos de superfícies refletoras. Podem ser brancas, prateadas ou douradas. E qual é a diferença? Bem, a diferença é que, imagina que estás a fotografar uma modelo. Tens a luz-chave de um lado, do outro lado, produzir-se-ão sombras escuras. Então colocamos uma superfície refletora para clarear estas sombras. Ok. Se colocarmos uma superfície prateada, esta recolherá a luz-chave e refleti-la no nosso alvo de forma bastante carregada e com uma dominante cromática mais fria. Se, pelo contrário, colocarmos uma superfície dourada, refleti-la de forma bastante carregada, mas a dominante cromática será, por sua vez, mais quente em relação à luz-chave. Utilizando-se em vez disso uma superfície refletora branca, a dominante cromática será a mesma da luz-chave, mas a luz será mais suavizada em relação às outras. Um outro ângulo importante é utilizar o sol em contraluz. Mas este é um esquema que talvez seja de mais fácil compreensão quando falarmos dos esquemas de iluminação por fonte múltipla, que trataremos muito em breve quando falarmos da fotografia de retrato em estúdio, onde teremos a oportunidade de analisar as várias fontes luminosas e de fazer esquemas com mais fontes de luz. Está bem. Deste modo, os fotógrafos, além do ângulo da luz que acabamos de falar, utilizam também alguns outros truques na fotografia de retrato. E quais são esses truques que é isso que quer saber? O uso de filtros. Recordas-te, já tínhamos falado deles. São pequenas placas ou filtros montados numa armação arredondada que é encaixada à frente da lente. No retrato, os mais utilizados são os filtros soft focus,
que servem para suavizar, para cortar um pouco de nitidez à imagem, para representar o rosto, removendo um pouco as imperfeições. Um outro filtro que pode ser utilizado na fotografia de retrato é o polarizador. Lembras-te? Já falámos dele, serve para eliminar Sim. os reflexos e no retrato é utilizado quando as pessoas a serem retratadas usam óculos para eliminar os reflexos das lentes e para ver mais claramente os seus olhos. Para além disso, ao fotografar-se a preto e branco, podem-se usar filtros para mudar a cor da pele. Se fotografas uma pessoa usando o filtro amarelo, a sua pele será reproduzida em tons mais claros, em comparação com a fotografia sem filtro, e este efeito será maior se utilizares um filtro laranja e ainda mais usando um filtro vermelho que levará a pele quase à brancura e eliminará ainda mais as imperfeições do rosto, tornando a pele muitíssimo homogénea. O efeito oposto, por sua vez, obtém-se montando na máquina fotográfica um filtro de cor verde. Este vai escurecer os tons da pele e, ao fotografarmos uma pessoa com um filtro deste tipo, aparecerá mais bronzeada e a sua pele ganhará uma tonalidade mais escura. Então, se tirar uma foto da minha esposa em preto e branco usando um filtro verde, ficará bronzeadíssima. Sim, depende se depois ela gosta. Acho que sim. Hum.